O nascer do olival e do azeite. Um percurso de letras e fotografias. A história verdadeira. Como começa? Ciclo de crescimento. A terra é preparada com uma lavoura que vai cerca de 1 metro de profundidade, com o objetivo da árvore em causa se desenvolver e de se espalhar com mais rapidez e facilidade. A plantação da oliveira. Faz-se uma cova com a ajuda de uma enxada, não precisa de ser muito funda, sendo que a terra já está preparada. Oliveira. Aqui a oliveira iniciou o ciclo de crescimento, sendo nos tempos de hoje ajudada frequentemente com água, neste caso com rega de gota a gota. Continuando o ciclo de crescimento. A oliveira, enquanto pequena, necessita de um tutor para que se possa desenvolver. Os primeiros frutos. A oliveira, no segundo e terceiro ano de crescimento, já apresenta alguns frutos, os que são retirados à planta, pois o objetivo é desenvolver a árvore. A azeitona. Aqui, a oliveira, a partir do quarto e quinto ano, com um desenvolvimento já definido, em que os frutos provenientes já podem ser apanhados quer para conserva, quer para azeite. Produção. Já adulta, a produção com as novas variedades que hoje são plantadas tem uma produção homogénea, evitando assim anos de safra e contra-safra. O olival e a sua geografia. Distância das oliveiras. Este olival apresenta-se em solo plano. As árvores encontram-se a uma distância de 6 a 8 metros, umas das outras. Este tipo de olival está em desuso, uma vez que o objetivo é aumentar o número de árvores por hectare. Olival em crescimento. Este olival ainda jovem apresenta-se em solo plano, designa-se por olival superintensivo ou em sebe. A apanha da azeitona e o seu transporte é feito através de maquinaria própria, o que diminui os custos de produção. Olival montanhoso. Este olival encontra-se em solo, com algum declive, em que as oliveiras se encontram muitas vezes desalinhadas, dificultando assim a apanha da azeitona. Olival de apanho manual ou mecânico. Esta imagem mostra um olival intensivo de solo plano e de fácil acesso para o homem e para as máquinas. O apanho do fruto pode ser manual ou mecânico. Gradar a terra. O homem aproveita a melhor fase da terra para poder trabalhar, assim dar mais rentabilidade ao olival. Olival em fim de vida. Esta imagem mostra umas oliveiras com idade superior a 60 anos, em que a produção é inferior ao desejável. Apanho manual. Esta prática é feita através da mão do homem, com a ajuda de varas que têm a função de varejar a oliveira, para que o fruto caia para os panos que se encontram por baixo da mesma. Depois os panos são recolhidos, juntando a azeitona num só pano e aí procede-se à limpeza da mesma, ou seja, retirar a rama que está misturada com a azeitona. Neste caso, o objeto que está a ser utilizado são caixas de plástico. No entanto, existem formas diversas de transportar a azeitona, tais como caixas ou granel nos reboques dos tratores. Apanho mecânico. Apanho com pente vibrador. Esta prática faz com que o homem colha o fruto penteando a oliveira. Esta máquina faz com que as varas tradicionais percam o seu uso. Moto 4. Esta moto serve para puxar os panos para as restantes oliveiras que não foram trabalhadas. Máquina vibradora. A máquina abraça a oliveira pelo pé, vibrando a mesma até o fruto cair na totalidade, para cima dos panos. Depois do fruto colhido, o homem recolhe os panos e despeja a azeitona no tegão. Máquina vibradora para a colheita de azeitona. A máquina abraça a oliveira e desenrola o pano, que está incorporado no próprio aparelho. Segue-se a vibração e o fruto cai no interior do mesmo. Após várias oliveiras, a máquina despeja para o tegão. Apanho com máquinas diferentes. Esta imagem mostra apenas o apanho mecânico. Nos dois tipos de apanho, utiliza sempre o pano de rede que é colocado por baixo da oliveira. Pano este que é superior ao diâmetro da mesma. O transporte da azeitona e do pessoal. O transporte de tração animal. Este transporte servia para deslocar o pessoal, trabalhadores, e também para transportar a azeitona. Após ter chegado ao local de trabalho, o homem desengata o animal do carro para que este descanse do esforço efetuado, visto que no final do dia tem as mesmas funções. Transporte agrícola. Trator. Desempenha várias funções. Transporte pessoal, transporte de azeitona, transporte de todo o estojo para o trabalho da azeitona. Transporte em veículo automóvel. Este veículo transporta o pessoal, trabalhadores, para o local de trabalho e ao longo do dia é utilizado em várias tarefas. Transporte de azeitona. Depois de algumas horas de trabalho, o trator transporta a azeitona para o lagar. Esta casa serve de armazém dos utensílios que pertencem aos trabalhos nos olivais, tais como panos, escadas e varas. Entrada para o lagar. Carmim. Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz. Entrada na cooperativa. Percurso da azeitona no lagar. Após chegar ao lagar, a azeitona passa por várias fases, tais como
Primeira fase, recepção de azeitonas. O tegão aproxima-se do local de descarga e despeja a azeitona para que inicie o percurso. Segunda fase, limpeza e lavagem. A azeitona chega à máquina de limpar, separando a folha da azeitona e assim continua o percurso para a máquina de lavar a azeitona. Quarta fase, separação e armazenagem. A imagem mostra o tapete colante que transporta a azeitona para os tegões, onde a mesma é colocada por variedade e qualidade. A mesma não deve exceder mais de 24 horas dentro dos tegões para que não haja possibilidade de se degradar. Quinta fase, moenda. A azeitona sai do tegão para o moinho de martelos para ser iniciado o processo de azeitona em azeite. Sexta fase, termobatedura. Após a trituração, a pasta de azeitona segue para as batedeiras de modo a facilitar a separação do azeite. Sétima fase, centrifuga horizontal. Após a termobatedura, a pasta de azeite sofre um processo de centrifugação no qual se separa o azeite do bagaço úmido da azeitona. Oitava fase, centrifuga vertical. A centrifuga vertical tem como objetivo limpar as impurezas do azeite. Após a centrifugação vertical, o azeite é avaliado através de uma titulação, acidez e sabor, prova sensorial. Nona fase, armazenamento de azeite. Nestes depósitos é armazenado o azeite para depois ser engarrafado, em garrafas de 750 ml e 2 litros e ainda em garrafões de 5 litros. Décima fase, filtração. 11ª fase, enchimento, embalamento e rotulagem. 12ª fase, expedição e transporte. O azeite já é embalado e pronto para ir para os postos de venda.